acontece, né, eles recomendam até falar assim, na ausência de todo mundo, né, Deus me livre, acontece uma tragédia, foi todo mundo. Para quem que vai? Para quem que vai a empresa e, consequentemente, os bens? Entendeu? Entendi. Agora, tem isso, tá? A pessoa monta uma empresa só para ter desconto na aquisição das coisas, para não ter questão disso. Na hora de vender, quem tem que vender é a empresa, tá? Eu já vi um caso parecido com esse que eu estava comentando com você, que o que acabou, olha o que acabou acontecendo. A empresa, ela só tinha, né, ela foi fundada, parece que tinha 2 apartamentos e uma fazenda muito grande. E o pessoal resolveu se desfazer. Falou assim, não queremos mais, vamos vender isso, tá? A fazenda, cara, a fazenda valia muito dinheiro. E o imposto ia ser muito grande, tá? Pra você ter uma ideia, vamos supor assim, se a fazenda vale 10 milhões, por exemplo, tá? Você está falando de 500 mil de imposto de transferência. Você está falando de meio milhão de imposto de transferência. Aí o que o pessoal fez, né? Na hora que estava negociando lá o preço, né? A pessoa comprou, pô, me dá um desconto, dá um desconto. Não, não tem como dar um desconto. Aí o cara falou, pô, mas o que você pode fazer? O cara falou assim, olha, eu faço o seguinte, em vez de eu te vender o imóvel, eu te transfiro a empresa. Porque não tem esse imposto, entendeu? A transferir a empresa, você só precisa assinar um novo contrato social falando que, né, que o proprietário da empresa, a partir daquele momento, não é mais fulano nem ciclano, é beltrano, e está transferida a empresa. E de quem que é a empresa? Desculpe, de quem que é o imóvel? É da empresa. Então, na hora que você transfere a empresa, né, gastou R$ 180 para fazer um registro na junta comercial, você transferiu o imóvel para outra pessoa. Entendeu? Exatamente. Agora, olha que curioso, né? Nessa mesma empresa, parece que tinha um apartamento, mas de valor muito menor, uns 400 mil. Aí o imposto era 2.000 e 2.500, 2.600. Aí o que eles fizeram? Eles primeiro fizeram a empresa vendendo esse apartamento para um dos filhos, ok? Teve que pagar um imposto. E aí, quando só tinha a fazenda na empresa, venderam a empresa. Então, olha que loucura, né? Mas você vê que foi uma jogada inteligente. Deixou de pagar 500 mil de imposto de transmissão. Por quê? Porque comprou na fazenda. Entendeu? Não sei se eu consegui te explicar o que aconteceu. Agora, se quisesse vender a fazenda para outra pessoa, aí não ia ter jeito. Entendi. É muito comum isso naquelas fazendas lá do Mato Grosso, tá? Você vê que tem um fazendeiro lá e tal, não sei o quê, não tem fazenda nenhuma no nome dele. E normalmente cada fazenda é um CNPJ, cada fazenda é uma empresa. Por quê? Porque aí quando ele tem que vender a fazenda, ele não paga imposto de transmissão. Ele vai lá na junta comercial e vende a empresa só. Véio. É mais rápido, né? E bem mais barato. Né? É Entendi. coisa. Agora, o Beleza. que acontece também? Tem que ser tudo muito bem escrito, porque assim, já teve gente que teve problema com isso, tá? Fez um contrato social mal feito, mal elaborado, só tinha uma pessoa assinando pela empresa, não dizia, né, no caso do falecimento desse, quem que ia passar a assinar pela empresa, o cara faleceu num acidente. Aí, meu amigo, o que era para ser mais fácil ficou ainda mais difícil. Porque aí teve que abrir uma ação judicial, chama ação pauliana, que vai lá e mostra, né? Tem que provar, fala assim, esse imóvel era dessa empresa, essa empresa era do fulano, o fulano faleceu, então tem que transferir. Só que aí o tiro sai pela culatra, né? Porque aí teve que transferir a fazenda do nome da empresa para o nome do cara, pagou imposto uma vez, e depois do nome do cara para os herdeiros, pagou uma segunda vez. E aí os herdeiros não queriam ficar com a fazenda, foram vender, venderam para o terceiro, pagaram 3 vezes.
Então, é assim, tem que saber usar, sabe? Você tem que fazer já prevendo tudo que pode acontecer. Bom, mas né, depois dessa volta enorme aí, não sei se eu consegui te responder, mas vamos voltar para o nosso caso aqui. Você viu que é proibido, né? Fazer isso entre empresas do mesmo grupo. Só que aí o que a Receita percebeu, né, bicho? Oi, tá me ouvindo? Oi? Matheus, tá me ouvindo? Opa! Matheus? Matheus, eu não estou te ouvindo. Você tá me escutando aí? Vou até mandar um zap aqui, ver se você tá me ouvindo. Porque eu não estou te ouvindo. Vai. Deixa eu te chamar de novo. Eu vou ficar falando, vamos ver se aparece aqui. Se aparecer, vamos ver. Marcelo, se você me ouvir, você avisa. Engraçado, cara. Engraçado que... Marcelo, você tá me ouvindo? Deixa eu voltar lá para a aula. Isso, saiu, vamos entrar de novo. Saiu, tá tentando entrar de novo. Será que o Marcelo não tá... Eu não vou parar a gravação não, porque depois ele entra e foi isso que deu problema. Então vamos seguir em frente. Eu vou ficar falando aqui. Vou ficar falando para ver se ele aparece. Eu vou ficar repetindo aqui a mesma coisa, meu filho, para ver se você consegue voltar. Que às vezes você consegue voltar aqui, a internet está funcionando. Já te admiti. Opa, voltou a me ouvir? Você está com o mute ativado. Agora eu voltei, Gilberto. Ah, beleza. Vamos lá. E a tela você continua vendo? Você já entrou vendo a tela? Sim, estou conseguindo ver agora. Não, beleza. Bom, então, retomando, né? A Receita, ela não quer saber de brincadeira, desse negócio de uma empresa do mesmo dono vender as coisas com lucro ou prejuízo para a empresa que tem o mesmo dono. Aí vem aquela pergunta, né? Ah, mas se a outra empresa não for minha, for do meu irmão, tá? Olha, vai dar certo. Vamos falar assim, um entre aspas, né? Se você tem duas empresas, quando você fizer a transferência de um bem seu para o seu irmão, você pode registrar ali. Agora, o que está acontecendo? A Receita ela está fazendo uma base tributária muito grande, muito forte, muito consolidada. Eu não sei se você já percebeu, até no lançamento do imposto
pessoa física, quando você informa que você tem um patrimônio, você tem que formar lá o número da matrícula, onde é que está registrado e tal, não sei o quê. Por que que Sim. começou a fazer isso, tá? Porque a Receita, ela começou a ficar de olho. Ela falou assim, olha, se um ano você compra um imóvel do seu irmão, beleza, tudo bem, pode acontecer, isso é normal. Aí no ano seguinte você vende esse mesmo imóvel para o seu irmão. Tá, tudo bem, até aí a Receita entende, né? Falou assim, pô, comprou, arrependeu, devolveu, né? Vendeu de volta. Aí no ano seguinte você compra o mesmo imóvel do seu irmão. Aí a Receita vai te chamar para explicar que brincadeira que é essa, né? Então, É. o moral da história é o seguinte, cara, tenha juízo, tá? Você pode fazer as operações, você pode comprar um imóvel da sua empresa, da empresa do seu irmão, você pode fazer transações. Agora, o que a Receita ela tem observado, sabe? Ela tem observado isso. Ela fala assim, olha, se a empresa começar a alterar demais o lucro com compra e venda de ativos, ela vai ser chamada para prestar esclarecimentos. E a Receita ela tem 5 anos, né, para trás para chamar a pessoa e pedir explicação. E aí eu vou fazer um comentário muito particular meu, tá? Cara, a base tributária ela foi construída de um jeito que para o cara ter algum ganho, sabe? Para ele conseguir ganhar ali uns 8, 10, 12% no máximo, ele tem que fazer um negócio tão errado, sabe? Ele tem que se expor tanto para a Receita que eu acho assim, nossa, será que vale a pena mesmo? Sabe? O cara vai ter, vamos dizer assim, ele vai ficar marcado lá na Receita, né? O CPF, CNPJ dele, para o resto da vida, sabe? Então eu acho assim, tem que valer a pena demais para o cara brincar com esse negócio. E, na minha opinião, não vale a pena. Resumo da obra, tá? Um prejuízo. Aí, aqui tenha juízo, né? Falando da questão anterior e falando um pouquinho aqui também da questão do prejuízo, né? Fiz uma jogada de palavras aqui. Da mesma forma que acontece lá com essa brincadeira de juros, tá? Você tem que compensar prejuízo. E essa parte aqui é muito importante, tá, Matheus? Você tem que distinguir o prejuízo contábil, que você apura lá na DRE, né, o lucro líquido, prejuízo líquido e tal, não sei o quê, do prejuízo fiscal, tá? Sim. Isso é muito importante. Então, essas eliminações elas são obrigatórias no LALUR, né, que é o livro de apuração do lucro real. E não tem conversa. Não tem conversa. Tá? Tem que ficar registrado lá. E o que acontece? Isso é crime. Então, assim, esse negócio de transferir prejuízo tem que ter muito cuidado. Pode acontecer? Pode, mas não pode ser aquele negócio forçado. Você tem que conseguir mesmo comprovar pela escrituração fiscal o prejuízo. Por que a Receita fez isso, Gilberto? Bom, a Receita fez isso, Matias, porque DRE, cara, assim, tem gente que é muito criativa na hora de fazer o DRE, né? Porque o DRE é uma demonstração de resultados, né, de todas as empresas, então tem que ser um negócio feito com flexibilidade. Agora, o LALUR é apuração de lucro real, então não tem muita conversa, sabe? Não tem muita conversa. O cara não tem como ficar inventando ali, não tem malabarismo contábil, ok? Então, Sim. o Ok. recado que está sendo que a Receita dá é o seguinte, falou assim, olha, faça as operações que você achar necessário, precisa comprar e vender o imóvel, você compra, você vende, mas, né, tenha juízo, porque tudo isso está ficando registrado e amanhã você pode ser cobrado sobre isso, tá? Ok. Bom, vou entrar agora na participação minoritárias. E eu coloquei esse 1001 utilidades aqui, que era o lema do Bombril, né? Não sei se você lembra, mas o Bombril ele tinha Sim, esse me lema. lembro. Tinha 1001 utilidades, tinha um carequinha magrelo lá que aparecia na TV, mas esse eu acho que não era do seu tempo, não. Transformar. Isso mesmo. E aí o que que acontece? A lei da participação minoritária, ela mudou muito em função do que aconteceu na Bombril, tá?
A Bombril foi um caso muito atípico no Brasil. Eu não vou fazer julgamento de valores, tá? Não vou dizer que o cara agiu de má fé ou os problemas foram acontecendo, tá? Mas fato é assim, que a Bombril ela tinha um único dono. O cara, quando precisou expandir, né? Ele estava enfrentando a concorrência daquela Solan, foi, né? Porque antes só existia Bombril, não existia outra. Aí veio a Assolan, criaram a tal da Assolan. Aí ele começou a precisar de grana para investimento, ele abriu o capital da empresa e ele ficou assim, ele ficou com 51% da empresa e vendeu 49% para captar recursos. Só que ele não dava a menor satisfação para esses caras, entendeu? Ele falava, o dono sou eu tenho 51% da empresa, quem manda sou eu. E ele começou a fazer umas jogadas contábeis e assim, ele começou, abriu outra empresa, né? Aí começou a vender com prejuízo para essa empresa. Aí essa outra empresa que era só dele, vendia com lucro para os supermercados. Então o que que ia acontecendo? A Bombril ia tendo prejuízo, não tinha lucro para distribuir, porque se tivesse lucro para distribuir, 51% seria dele e 49% que seria dos outros, né? Ele teria que, vamos dizer assim, ele teria que dividir o lucro. Mas aí o que que ele fez? Ele vendia com prejuízo para essa empresa que era só dele, vendia com lucro para o supermercado e ficava com o lucro todo para ele. Né? Então, assim, teve uma má fé aí nessa história. Teve uma má fé nessa história. Tá? Então, a lei mudou. Tá? A questão da participação minoritária. Proteger os minoritários em transações da empresa. Lembra lá quando eu falei aquela questão do supermercado querendo comprar o imóvel da padaria? Ele não pode simplesmente chegar lá e falar assim, olha, 80% da padaria é minha, então eu quero esse imóvel, acabou. Não. Se ele quer aquilo ali, ele tem que depositar o valor do imóvel na empresa e dividir. Ele pode até pegar 80 de volta, né? Porque 80% da padaria é do supermercado, mas os 20 mil lá que são dos outros sócios estão preservados, tá? Bom, então vamos para frente aqui então, né? Ele fala, né, de transações intercompanhias, ou seja, de uma companhia para outra, fala da questão do lucro não realizado, que tem que ser eliminado, ok? Fala também dessa questão aqui, ó, de venda de estoque e tratamento das participações minoritárias nos lucros não realizados, tá? Então, assim, basicamente, o que eles brincam de falar é que o que essa mudança fez foi o seguinte: ela tornou o minoritário um pouco maior, tá? Tem muita gente que critica essa mudança na legislação, porque ela realmente fez isso, tá? E você, Gilberto, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu acho que foi saudável. Eu acho que foi uma mudança saudável, porque e isso permitiu essa expansão do mercado de ações no Brasil. Porque antes as pessoas não queriam investir nas outras empresas, exatamente por quê? Porque o cara fala, pô, eu vou investir em outra empresa, eu vou ser acionista minoritário, eu vou ter uma participação minoritária, pô, os caras vão me roubar. Existia essa preocupação. Então, quando você faz a mudança da lei, realmente assim, você tira um pouco de poder do majoritário, mas não é o poder total. Não é que o cara não pode fazer o que quer na empresa. Ele só não pode, né, imputar prejuízo aos minoritários. Principalmente, né, evitou esse negócio. O cara abrir uma outra empresa para transferir o lucro para lá e ficar com o lucro só para ele. Bom, continuando. Aqui vem a explicação, tá? É aquilo que eu já falei lá, a parte dos 20 mil lá da compra do supermercado em cima da padaria, sabe? Tem que ser tudo realizado, ok? Aqui continua o exemplo numérico, tá? E aqui vem a parte legal, tá? Isso aqui depois, minha filha, eu te recomendo dar uma lida, vou falar que a Larissa também dá uma lida, que essa daqui é uma
né, uma questãozinha de prova. Aqui vem a explicação e aqui vem a parte que eu vou pedir para vocês, tá? Que façam essa conta. Não tem nada de mistério nisso aí, tá? Todas as informações estão aqui, ó, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Patrimônio líquido foi para 560. Onde que surgiu esse 560, Gilberto? Tá vendo aqui, ó, que o PL a valor justo era 500? Sim. E teve um lucro de 60. Então, o PL da empresa foi para quanto? 560. Ok essa parte? Tranquilo, né? Se a outra empresa adquiriu 75%, poxa, quanto é que é 75% de 560? É 420. Só que, tá vendo esse lucro aqui? Tá falando, ó, não realizado, não alienou e tal, não sei o que, lucro não realizado. Então, o que que a lei fala? Que eu tenho que subtrair. Tem que excluir. Isso. Então, dos 420, eu tiro esses 60, chego no valor do investimento, que foi 360. 420 menos 60, 360. Qual que foi o valor investido? Tá aqui, ó, isso é dado, tá aqui no anunciado, tá vendo aqui, ó, 375. Pagou 375. Só que ele pagou 375, valia quanto? 360. Então, qual é o ajuste que tem que ser feito? Que aquilo pelo qual se pagou 375 só valia 360, então tem que subtrair o 15, tá? Como é que isso vai funcionar na prova? Você vai ver na parcial, vai ter essa tabelinha aqui, tá? Claro que sem o percentual aqui e sem esses números, ok? Mas é fazer isso aí, tá? Bom, Gilberto, por que você sempre usa, né, as telas tiradas lá do AVA? Cara, porque esse material ficou bom. O material lá ficou bom, né? E também porque muitas vezes vocês vão fazer os exercícios que estão no AVA lá, ou inclusive tem que acessar, hein? Avisar a Larissa também, vocês têm que acessar lá o AVA para fazer até o final de uma vez. E às vezes, para reconhecer, entendeu? Fica mais fácil, tá? Bom, parece que ainda estamos na metade aqui, 17 de 30, mas essa segunda parte aqui ela é bem mais rápida, tá? Essa parte de estimativas e provisões não tem outro jeito de falar, tá? Isso aqui é seguir a regra. Isso aqui tem uma regra, tem uma lei de como fazer isso e é receita de bolo. Se um dia tiver que fazer, não é pensar, é pegar e falar assim, ó, o que, que a legislação determina? A legislação determina isso, isso, isso. Então é isso que eu vou fazer e acabou. Não tem conversa, tá? Então, vamos lá, né, passar rapidamente. O que, que eu posso perguntar sobre isso? Bom, as principais provisões, né, que você já deve ter visto, foi aquelas de férias, de salário, né, crédito de liquidação duvidosa, e beleza, tá? Então, assim, você tem que fazer aquelas contabilizações, são obrigatórias, tá? Agora, o que nós vamos estudar? Que provisão que é essa que você está falando, Gilberto? Tá? São aquelas que toda entidade é obrigada a aplicar essa norma. E eu vou até ler aqui, ó, toda entidade na contabilização de provisões de passivos e ativos contingentes. Tá? Vou falar mais sobre isso. Aqui tem umas exceções, tá? Que não precisam cumprir, mas vamos falar do que importa aqui, tá? O CPC 25, né, ele traz tudo isso, ele fala lá, né, do regulamento dos casos de instrumentos financeiros, tá? Mas é a NBCTG 38 que trata deles, tá? Então, vamos começar a ver isso com calma. Vamos separar provisão nos dois sentidos dela, tá?
Primeiro lá é aquela provisão que é reconhecimento, né, de um direito ou uma obrigação certa, ok? E a outra que eu estou falando, tá? É o registro dos valores envolvidos nos casos em que a empresa é autora ou ré numa ação judicial. Os seus valores são estimados. É diferente de provisão de férias. Eu estava ansioso para chegar aqui, porque esse aqui é o ponto que separa bem as duas provisões, tá? Você tem uma provisão de férias para calcular, certo? Não tem discussão. O salário do cara é conhecido, o tempo de trabalho é conhecido, você calcula no proporcional e acabou, ok? Não tem Ok. dúvida. O valor é aquele, é indiscutível. Agora, imagina que algum ex-funcionário entrou com ação contra a empresa, ou a empresa entrou com ação contra alguém, contra uma outra empresa, tá? É claro assim, a empresa, ela pode ter assim, certeza do valor. Não, eu vou receber 100 mil, a ação é de 100 mil, esse cara me deu um prejuízo de 100 mil, eu quero cobrar 100 mil. Mas isso significa que o juiz vai concordar com aqueles 100 mil? Não vai. Pode até ser que concorde, mas não é líquido e certo igual a outra. Ou seja, essa provisão, tá? Ela envolve uma estimativa. Tanto quando a empresa é ação, né? Ela está movendo uma ação contra todo mundo, ela é autora da ação, quanto ela é ré, né? Tem um ex-funcionário entrou na Justiça do Trabalho contra a empresa pedindo 400 mil reais, por exemplo. Significa que o cara vai ganhar 400 mil? Não. Não. Quanto que a Mas empresa tem que acha? provisionar. Tem que provisionar, mas quanto? Os 400 mil? Pode Para ser mais, menos né? ou pode ser mais. Não sabemos. Cada empresa tem as suas normas, tá? Agora, tá? Existem as normas que tratam desse assunto. Vamos falar um pouquinho mais, tá? Então, nós vamos falar aqui, ó, da relação entre contingências e o futuro incerto, tá? Eu gosto muito desse trecho aqui, tá? Que fala que o ativo contingente, tá? É engraçado você falar ativo contingente, porque ativo é um bem ou um direito, né? Mas a empresa tem um direito a receber, tá? Então vamos lá, nesse caso aqui a empresa tem um direito a receber, né? É um ativo que resulta de eventos passados, né? Alguma coisa aconteceu lá atrás, e a existência vai ser confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, incertos e não totalmente sob o controle da entidade. Então é assim, é aquela história, a empresa entrou com ação contra uma pessoa ou contra outra empresa. Ela tem que registrar aquele direito, mas pode ser que não aconteça nada. Pode até acontecer dela ganhar a ação, né, do juiz concordar que a outra empresa lá deve 100 mil para ela e a outra empresa não pagar, ou não ter como pagar, e não ter ativos para responder sobre aquela dívida, né? Então, é o que muitas vezes no mercado o pessoal comenta assim, poxa, ganhou, mas não levou. Não sei se você já ouviu essa expressão. Essa expressão acontece quando Não. você ganha uma ação contra outra pessoa, contra outra empresa. A empresa ela é condenada a te pagar, mas ela diz que não tem dinheiro. E você não acha nada em nome da empresa, você manda bloquear o caixa da empresa, não tem dinheiro, não tem nada, a empresa está quebrada. Entendeu? Então, assim, você ganhou, Entre mas aspas, né? entre aspas, você ganhou. É por isso que eles falam, ganhou, mas não levou, tá? E o passivo contingente, tá? É o outro lado da moeda. É o outro lado da moeda, tá? É uma dívida presente que resulta de eventos passados, mas que a empresa não quer reconhecer, tá? Ela não concorda com aquilo ali, né? Porque se ela concordasse, ela ia lá, pagava e encerrava a ação, tá? Muitas vezes eu sei de casos de empresa que assim não paga porque se pagar naquele momento pode fragilizar a continuidade da empresa.
sabe? A empresa até tem o dinheiro, mas fala assim, pô, se eu pagar esse cara, eu não tenho dinheiro para mais nada, então eu tenho que ganhar tempo. Então, eu vou ficar discutindo na justiça e ver se eu melhoro lá na frente, ganhar tempo. Bom, aí vem a prática, né? O caso prático, tá? Aqui aquilo que eu falei, a questão do direito a férias. Essa provisão, cara, não tem dúvida sobre ela. É aquilo que eu falei, você paga o valor da remuneração, prazo de vencimento da obrigação, respectivo valor. Acabou, isso aqui é uma conta matemática exata, tá? E aqui é a questão da ação trabalhista. O cara saiu, acha que a empresa deve 45 mil para ele, a empresa, né, tem que fazer um parecer jurídico, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui não é papel do contador, tá, Matheus? Não é papel. Muitas vezes o dono da empresa, alguém da empresa, fala assim, quanto é que você acha que tem que provisionar isso aqui? Olha, isso aqui é uma ação judicial. Isso aqui tem que ter um parecer jurídico, tem que ser assinado por advogado. Porque assim, a gente não tem essa competência. Você consegue analisar uma ação judicial? Não dá. É claro que você pode até ter um histórico, né? Uma questão estatística. Você pode até falar assim, olha, todo mundo que entra na justiça contra a empresa costuma ganhar 40% do que pede. Mas isso é uma estatística, isso não pode até ajudar na projeção, né? Mas não é. Precisa que um advogado olhe. Por quê? Porque vão ter situações em que o cara está pedindo 45 mil e a empresa deve 45 mil, né? Os caras falam assim, não, olha, isso aí tudo que o cara está pedindo é devido, nós vamos perder os 45 mil. E tem outras ações que o cara também inventa 1 milhão de coisas, né? Fala que a unha dele encravou lá no dia que ele estava trabalhando, que ele tem que ser indenizado. Mas são coisas que não são devidas, tá? Então, e essa análise, ela tem que ser feita por um advogado, tá? Bom, o segundo caso, aquele da trabalhista, é isso que eu estava falando, ó. O valor da causa é 45 mil. E o valor, tá vendo que até marquei de amarelo aqui, ó. E o valor da causa nem sempre é a melhor estimativa, tá? Ok? Ok, Gilberto, ok. Beleza? Bom, então essa parte da provisão ficou claro. Nós temos dois tipos diferentes de provisão. Qual que é o grande recado? Tem dois tipos diferentes de provisão. Tem aquela provisão que é calculável com 99,99%, né, para não dizer 100% de precisão. Provisão de férias, provisão 13º, tá? Beleza, é aquilo ali. E tem a provisão, pode ser ativo ou passivo, contingente, que você tem que estimar um valor. Outra diferença, né? Aquela primeira provisão, ela é sempre passiva, né? É uma conta a pagar, é uma provisão de férias, uma provisão de 13º, enquanto que a outra, aquela que você vai estimar, ela pode ser um ativo, pode ser uma cobrança que a empresa está fazendo sobre terceiros ou estar sendo cobrada de outras pessoas, tá? Bom, aqui eu coloquei um resuminho, tá? Fusão, cisão e tal, não sei o quê. Só para a gente lembrar, porque isso é importante, né, cara? Isso é parte da matéria que tem que ficar. O que é fusão? Você tinha duas empresas, vira uma empresa só, ok? E cisão? Ok. Cisão é o contrário. Você tem a total e a parcial. Então, por exemplo, você tem uma empresa aqui que divide 50% dela em cada uma e cada uma vira uma nova empresa. Essa é a cisão total, ou seja, a Lindomar aqui deixou de existir. Virou Lindosul e Mares do Sudeste, ok? Ok. E tem aquela que é parcial, por exemplo, você tem a empresa Céu Azul, ela transfere uma parte do seu patrimônio para uma empresa que já existia ou que passou a existir nesse momento, que é a tal da Azulão, e continua 80% Céu Azul. Então, cisão total.
a primeira empresa deixa de existir. Na cisão parcial, ela continua existindo, só que menor. Tranquilo? Tranquilo, Gilberto. Incorporação, tá? Incorporação, tá? Eu vou até ler. É um processo no qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os seus direitos e obrigações. Qual que é a primeira dúvida que surge? Ah, Gilberto, isso é igual à fusão. Não. Olha aqui a fusão. A fusão você tinha duas empresas e surge um terceiro CNPJ. Eu tinha um CNPJ, eu tinha outro CNPJ da empresa B e cria a AB, que é uma terceira empresa. Ok? Ela não é nem a A, nem a B. Na incorporação, seria o seguinte, faz de conta. Só estou usando isso aqui, tá? Mas para você entender a incorporação. A incorporação é o seguinte, vamos supor que a empresa B, ela compra a empresa A. A empresa A deixa de existir. Não surgiu uma empresa B, continuou a empresa B. Só essa empresa aqui, ó, que continuou. Só que ela Nesse caso, incorporou uma com a outra. Isso. Fusão é quando junta e surge uma terceira empresa. Incorporação é quando uma engole a outra. A maior continuou viva, entendeu? Acho que é a analogia mais fácil de fazer. É o jeito mais fácil de entender. É o jeito mais fácil de entender. Bom, e aí, finalizando, né, literalmente, é o nosso aí, o último slide com matéria, que é a dissolução, liquidação e extinção, tá? A dissolução, gente, é assim, olha, a empresa, na verdade, em todos os casos, a empresa está acabando, tá? Mas qual que é a diferença? A dissolução é que os sócios se juntam e formalizam o fim da empresa. Então, ela foi dissolvida, ela foi formalizada, entendeu? Depois da dissolução, ou seja, decidiu que a empresa não vai continuar, ela entra numa outra situação jurídica, tá? E aí o que acontece? Vai ter a liquidação dos ativos, ou seja, você pega o que tem, vende, paga os credores na ordem de preferência, né? Que é funcionários, né? Salários, depois os impostos, depois os outros fornecedores, inclusive bancos, e se sobrar alguma coisa, vai para o sócio, tá? E só depois disso é que acontece a extinção. Então, assim, no Brasil, qual que é o comentário que eu faço, Marcelo? No Brasil, não é fácil se abrir uma empresa, mas fechar é muito pior. É muito pior. Tanto que, infelizmente, o que acontece no Brasil? As pessoas deixam a empresa, elas abandonam, tá? Porque esse processo aqui, ele é muito demorado, sabe? Olha só, você tem que reunir os sócios, eles têm que chegar num acordo sobre como é que a empresa vai terminar. Depois você tem que vender tudo na boa, ir pagando todo mundo, pegando quitação de todo mundo, para então poder sobrar dinheiro para os sócios. E aí, finalmente, você vai lá nos órgãos federais, aqui é pancada de órgão federal, estadual, municipal, e vai dando baixa da empresa em cada um desses. Olha a trabalheira. Olha a trabalheira que é. Então, assim, é triste o que eu vou falar, mas no Brasil, o que costuma acontecer? Quando os donos eles estão vendo que a empresa vai quebrar, eles tiram tudo que é possível de dentro da empresa e deixam ela ir para o buraco. Deixa quebrar, entendeu? E larga ela para lá. Tá? Normalmente, eles ainda costumam, quando chega no último, nos finalmente, lá ainda muda o contrato social da empresa, coloca um coitado de um funcionário de um laranja lá, para o nome dele não ficar sujo, cara. Isso é loucura, né? Loucuras do Brasil. Então, assim... Cada um tem a sua loucura. Cada um tem a sua loucura. E, assim, o complicado, cara, é que, assim, que eu vi nos últimos 15 anos, tá? Eu vi um movimento muito forte do governo brasileiro de simplificar a abertura de empresas. Mas encerrar uma empresa ainda é muito difícil. Tá? Muito difícil.
tá? Bom, Sheila, era isso, cara. Só lembrando, entre, né, 16 de novembro, eu vou tentar mandar um pouco antes, mas a data oficial é 16 de novembro até 23, eu vou te mandar a parcial. E o que é mais importante é a oficial. A oficial é no dia 30, não tem outro dia, e ela é das 18 às 22 horas. Ok? No dia 7, se alguém precisar, tem a substitutiva. Se alguém precisar, no dia 10, tem exame final. Mas eu espero que ninguém precise, porque no dia 25 vai ter um Feliz Natal. Né? Amém, se Deus quiser. E ficar livre, né? No bom sentido, né? Não, no dia 30 ali, a gente já tem que estar de férias. Tem que estar de férias. Concordo contigo, concordo. Ô, Maxila, é isso, cara. Eu vou parar a gravação aqui. Te agradeço aí a paciência ao longo de todo o semestre, cara.